Oi, pessoal, tudo bom? Quanto tempo, né? Hoje nós vamos começar a ler um livro maravilhoso. Este livro fala sobre a vida conjugal. Ela nos dá dicas e testemunhos de uma vida de casada por mais de 30 anos. É uma escritora amiga minha e eu acredito que eu devo a ela isso, publicar o livro dela aqui no meu canal. Este livro, infelizmente, não tem PDF, então eu estou fotografando as páginas, colocando no computador para eu ler para vocês aqui, para eu conseguir ler e gravar esse livro para vocês. Já fizemos vários estudos na igreja, em grupos separados de amigas, sobre este livro e o resultado tem sido muito bom. Então, aconselho a você, faça um grupinho entre amigas para vocês ouvirem esse livro e discutirem tudo que se passa no livro, tudo que ensina e aquilo que Deus for trazendo à mente de vocês para que vocês também consigam viver uma vida dois em harmonia. Este livro foi escrito por Anairan Góes Fernandes. O livro se chama Ao Redor da Mesa. Eu dedico esse livro a todas as mulheres, não importa a idade, cultura ou nacionalidade, mas que querem viver uma vida a dois com mais intensidade, abençoada, prazerosa, alegre, amando e sendo amada. Não importa os desafios que você está enfrentando, não desista dos seus sonhos. Nunca é tarde para um recomeço. Gente, para quem não me acompanha ainda, quem é novo aqui no canal, eu tenho 2 York, que de vez em quando dão uns latidinhos aí. Então, de antemão, vou pedindo perdão, tá? Capítulo de número 1. A união do casal deve ser a prioridade. Cada um está tão junto do outro que nem o ar passa entre eles. Jó, capítulo 41, verso 16. O casal deve ter um diálogo franco e constante. Como você pode conhecer e ter intimidade com uma pessoa sem gastar tempo em conhecê-la? Conhecemos casais que são casados há muitos anos, com bodas de prata, ouro, até diamante, sem olhar um no olho do outro, nem mesmo quando falam entre eles. Vivem e vivem assim por toda a vida. Há algo especial quando você olha no olho do seu cônjuge. É uma relação tão profunda que você até sabe o que seu cônjuge está sentindo ou pensando. É um sentimento de amor, comunhão e segurança. Passa-se intimidade. É como dizer, eu estou aqui do seu lado, conte comigo. Um dia ouvi que quando se cola 2 folhas de papel, depois tenta-se descolar uma folha da outra, o resultado é um desastre. Elas se rasgam em vários pedaços. Assim é o relacionamento de um homem e uma mulher. Eles se casam, fazem votos e promessas diante do sacerdote, familiares e convidados de viver um para o outro em qualquer circunstância até que a morte os separe. Mas quando não conseguem resolver as suas diferenças para com o outro, o resultado é terrível. Os dois saem da relação quebrados, machucados, mas ainda que a sociedade proclame que isso é normal, é um engano, porque uma pessoa ferida, a tendência natural é machucar os outros, pois sempre terá atitudes de viver na defensiva. Desiste de tentar outra vez, pois aquela sequela da relação passada foi dolorosa demais. Os filhos desta união são os que verdadeiramente sofrem com essa separação. Tanto o homem como a mulher, na maioria das vezes, entram em outro relacionamento mais adiante. Tanto eu como o Marcelo somos filhos de pais separados e não posso deixar de ser sincera e dizer que sofremos muito e que isso nos fez pensar e repensar e teve um peso muito forte em nos fazer perseverar a continuar a nossa caminhada juntos, ainda naqueles momentos mais difíceis e de grande desafio para nós como casal. Casamento é um viver a dois com desafios diários. Temos que viver um dia de cada vez. Cada dia é um presente no qual Deus nos concede o fôlego de vida, saúde, força para trabalhar e vencer os obstáculos. Portanto, não se preocupem com o amanhã.
pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus capítulo 6, verso 34. Viva cada dia com ânimo, alegria e determinação. Esse dia não voltará mais. Não permita que os obstáculos e dificuldades da vida impeçam você de ser alegre e de ter uma vida agradável em todas as áreas. Sorria. Deus te dá vida para você viver com qualidade. Ele tem cuidado tanto de você quanto da sua família. Dificuldades e problemas existem e sempre existirão, mas solução também vem no tempo certo. Quando tudo parece sem solução, Deus entra em ação. Cada dia é uma dádiva de Deus. E disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Marcos capítulo 9, verso 23. Tenha um coração grato a Deus por tudo que Ele tem feito pela sua vida e da sua família. E ao seu cônjuge também. Imagine quantas pessoas gostariam de dormir e acordar com alguém ao seu lado. Ter alguém para te escutar. Por que será que a tendência humana é só ver o lado que não é tão bom? Seja agradecida por ter um esposo. Veja os benefícios que o Senhor tem feito e o que Ele representa na sua vida. Gratidão é uma linda atitude e como agrada o coração do seu Criador. Se você não tem um coração grato, comece a ter. Peça a Deus em oração para te ensinar a entender e a aprender a dizer obrigado por pequenas coisas que pessoas fazem por ti e para ti. Vamos mudar o assunto um pouquinho. Está escrito em Gênesis 3, verso 16. Seu desejo será para o seu marido. Um dia uma irmã me perguntou se quando uma mulher não está tendo desejo sexual pelo seu esposo, ela pode orar a Deus por esse problema? Eu respondi, claro que sim. Ele é nosso Pai, Criador, Conselheiro. Muitas vezes você pode pensar que sua amiga pode fazer alguma coisa por ti. Mas cuidado com quem você compartilha as suas intimidades. Não posso deixar de salientar que existem profissionais nessa área para casos de ordem clínica ou psicológica. Mas quando é só falta de desejo, muitas vezes a oração resolve sim. Pode ser cansaço, preocupação ou mágoa. Vamos falar sobre esse assunto tão importante em outro capítulo. Por que devemos orar ao nosso Deus no nome de Jesus por cura, salvação, libertação de um vício, solução financeira e não podemos orar pelo que Ele mesmo criou para os casais? Ele nos formou, Ele conhece cada célula do nosso corpo. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o nosso ajudador. A Ele podemos recorrer. A nossa vida é uma caixinha de surpresas. É como um quebra-cabeça que cada peça vai se encaixando até que forma um desenho completo. Você se lembra do dia do seu casamento? De todos os detalhes? Os seus projetos e sonhos que já realizaram? Das listinhas do que fazer para que nenhum detalhe fosse esquecido? Por exemplo, vestido de noiva, cerimônia, recepção, convidados, lua de mel. Não importa onde aconteceu sua lua de mel, num hotel simples ou de luxo, na sua cidade ou em outro estado e até em outro país, na casa de praia de amigos ou numa fazenda, o seu alvo era único, era estar junto do seu amado. Tudo era sonho, parecia que você estava nas nuvens. Mas quando volta à vida real, começam os compromissos, trabalhos, responsabilidades, contas a pagar e então começam as cobranças de um para o outro. É um tempo de coisas novas, no qual precisamos de muita renúncia e compreensão. Começa o período de adaptação, que em algumas situações não é muito fácil. Depende muito se vão morar a sós ou com a família. Mas tudo passa na vida. Os dois vão se conhecendo melhor, aprendendo a viver com as diferenças entre eles. Falo sobre a nossa experiência. Nos casamos jovens e imaturos, sem o planejamento necessário. Mas foi uma decisão nossa.
a qual nossos pais tentaram nos alertar, mas ainda assim perseveramos porque tínhamos convicção da nossa decisão. O nosso começo de casamento foi muito difícil e tumultuado. Nos faltava estabilidade financeira, que teve uma influência muito grande. Mas vencemos as barreiras. Em Eclesiastes 3 está escrito: há tempo para todas as coisas. Há tempo de tempestade, tempo de refrigério. Há tempo de plantar, tempo de colher. Há tempo de abraçar, tempo de se conter. Há tempo de rir, tempo de chorar. Não devemos desprezar o começo de uma vida a dois. O futuro depende desse tempo. Hoje, quando nós dois olhamos para aquele início, percebemos quanto tempo perdemos com briguinhas e picuinhas. Mas isso faz parte do crescimento e amadurecimento do casal. Sabe, nós percebemos que após anos e anos de convivência, muitas vezes nos deparamos tendo os mesmos pensamentos, ideias e objetivos. Parece que um lê o pensamento do outro. É até engraçado. Sabe o que é isso? Intimidade. Gastar tempo um com o outro, ter tempo juntos como casal para cumprimento de que os dois são uma só carne. Tudo na vida precisa de um alicerce, uma base, uma fundação. Você sabe por que Deus criou o casamento? Porque Ele mesmo declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Gênesis capítulo 2, verso 18. Deus quer que tenhamos segurança um com o outro e também nos ensinar a receber orientação dele em todas as horas, pois ele é o nosso porto seguro, o nosso farol. A cerimônia de um casamento leva alguns minutos, mas ter um bom relacionamento leva uma vida toda de aprendizagem. A palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 5, verso 22 e 33, ao 33, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. O marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, assim como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Eu já experimentei na minha vida pessoal as duas maneiras de viver, sendo submissa e não sendo submissa, mas de acordo com a minha experiência, o meu conselho, se assim posso dizer, é que ser submissa é mais gratificante. Tem coisas que não sabemos explicar. Temos que viver para entender. Com isso, não quero dizer que a mulher não deve ter sua opinião própria e ideais, não é isso. Você deve andar ao lado do seu marido, ser uma colaboradora idônea e amável. Ainda que você seja uma profissional bem-sucedida na sua área, ganhando muito dinheiro, famosa, não importa, ainda assim, pode ser submissa em amor ao seu esposo. Você sabia que quando tomamos decisões em concorrência um com o outro, as coisas tomam um rumo mais favorável? Como criação de filhos, compra de um bem, administração das finanças e tantas coisas mais. Também lhe digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem,
isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 18, verso 19. Gente, eu vou fazer vários vídeos para que não fique muito cansativo para vocês, tá bom? Não perca os próximos capítulos. Esse livro é muito bom e com certeza vocês vão amar. E se você está me ouvindo e ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva agora. Clica no sininho para você ser notificado toda vez que a gente subir um novo vídeo. Te vejo daqui a pouco na sequência desse livro. Até mais.